Olá, meus amigos. Como vocês estão? Estou aqui de volta para falarmos mais uma vez sobre o tema da célula. O tema da célula que inicia não só esse mês, mas esse ano. E eu fiquei pensando que tema seria interessante para a gente falar nesse início de ano. Eu confesso que eu fiz o estudo do ano passado e já tinha feito uma ou duas, não lembro se uma ou duas vezes, não lembro agora, acho que foi uma vez, estudos na época que a pastora Damares, ela tinha pedido, eu fiz um estudo, e assim, eu confesso que foi um pouco frustrante, né, porque cada vez eu descobria que mais uma célula, na conversa com alguém, com amigos, na igreja, com pessoas, eu descobria que a célula dessa pessoa estava dando um tempo, ou as células de jovens estavam no celulão, aquela coisa toda. Eu falava assim, puxa, gastei tanto tempo preparando esses estudos e nem metade da igreja está acessando, né? Tá olhando. Mas enfim, alguém viu. Aí eu lembro que teve uma vez uma pessoa se aproximou e falou assim, puxa, o estudo da célula me abençoou muito. Aí eu falei, pelo menos um. Mas esse é um tempo difícil, esse tempo que as pessoas... É difícil nesse sentido de que as pessoas estão viajando, tirando férias, né? Então, todo nesse processo todo, assim, aí às vezes muita gente acaba não utilizando os estudos, né? Não mergulhando nos estudos, né? E eu quero abrir um parêntese aqui até para lembrar a vocês uma coisa importante. Esse é um ponto importante na nossa vida como igreja em célula. Isso precisa ficar registrado. Célula não tira férias. Isso é importante. É claro que existem muitas circunstâncias, às vezes o anfitrião vai viajar, às vezes, enfim, uma série de coisas pode acontecer que a célula precise por um tempo ficar sem acontecer por algumas semanas, ou infelizmente, eu vou usar a expressão infelizmente, a célula precisa parar por um mês, né? Felizmente no sentido de que alguém está viajando, alguém está curtindo as férias, mas infelizmente por causa da perda desse tempo de conexão, desse tempo de estar juntos em comunhão. Então, é preciso que se diga isso com muita clareza. Célula não tira férias. As pessoas que compõem a célula podem eventualmente precisar dar uma parada e aquilo fazer com que a célula não funcione durante um tempo. Mas não que a célula em si tire férias. Ai, ufa, chegou janeiro. Vamos dar uma paradinha, por favor, que eu não estou aguentando mais. Opa, esse sentimento não pode rolar, não pode acontecer, porque a gente está num tempo de bênção, de compartilhamento, de mutualidade, onde a gente se abençoa e se alegra, né, e trabalha um pelo outro. Então, a célula é um ambiente que deve nos atrair, não é verdade? E como uma família, né? Quando a família não atrai as pessoas, as pessoas que a compõem para estarem juntas e conectadas, alguma coisa precisa ser revista, não é verdade? Então, é bom lembrar isso. Célula não tira férias. E é aquela coisa, às vezes um casal, às vezes tenta sair um pouco daquela movimentação do dia a dia, né, da rotina, e entra e tira umas férias da família, né, e vai para algum lugar. Será que consegue? Principalmente as mães. Toda hora é uma mensagenzinha. E aí, como é que tá? Tomou aquele remédio? Almoçou hoje? Olha, você tá indo dormir cedo, né? Você jogou o lixo fora? Sabe? A gente não fica desconectado totalmente, porque família é algo que compõe a nossa vida, que dá estrutura a quem somos. A célula precisa ter esse lugar na nossa vida. Mesmo que a gente viaje, tire férias, esteja em algum lugar distante, a conexão precisa estar acontecendo. Por quê? Porque célula é uma família. Amém? Então, célula não tira férias.
Tenha o cuidado de manter a conexão, manter a reunião acontecendo. Seja criativo, de muitas maneiras de fazer o estudo de célula. Por exemplo, a pandemia nos trouxe essa opção, né? Agora a gente pode, à distância, se reunir e falar sobre o estudo da célula, o da semana. Então, que a gente tenha esse compromisso com a vida em células. Mas voltando ao tema, eu fiquei assim, pensando assim, que tema eu poderia colocar para esse início de ano. Eu não vou fazer uma conexão com os temas que eu já tinha trabalhando, porque pode ser que muitas pessoas não façam, e isso passa despercebido a muitas pessoas. Mas que tema que eu coloco? E nisso me deu uma vontade de procurar em registros antigos. Eu achei um estudo de célula feito pelo pastor Álvaro em 2004, que eu achei apropriado para esse tempo. Foi um estudo de abril de 2004, sob o título Alvos e Prioridades. E aí eu peguei esse estudo para fazer uma adaptação. A adaptação tem a ver com alguns textos que eu coloquei, que são diferentes, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Os textos são basicamente o mesmo, copiei e colei. Então, eu queria, assim, tratar com você sobre esse tema, alvos e prioridades. O pastor Álvaro dizia que o propósito desses estudos é nos ajudar a obter sucesso em nossos alvos. Lembrando, a gente precisa lembrar sempre que a batalha pertence ao Senhor. Mesmo nos alvos que são nossos, a batalha pertence ao Senhor. No entanto, para que alcancemos as vitórias que Deus quer nos dar, precisamos focar nos alvos que Ele tem nos dado. Então, a gente precisa focar nos alvos que Deus tem nos dado e fazer desses alvos os nossos alvos. É a maneira mais simples de sermos felizes, né? Precisamos focar nos alvos que Ele tem nos dado, perseguir esses alvos em oração, ouvir a voz do Senhor e agir de acordo com a sua liderança. E a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, né? O texto de Gálatas 6, 9. O estudo de hoje inicia com uma história contada por Abraham Lincoln. Abraham Lincoln conta a história de um ferreiro que pegou um pedaço de ferro em brasa e pensou em fazer dele uma espada. Botou na bigorna e bateu, mas não ficou bom. Tentou aproveitar um pedaço e fazer dele uma ferradura e continuou martelando. Cada hora pensava em um objeto diferente, mas depois de muito martelar, o ferro ficou imprestável. Tinha gastado muito tempo e esforço para nada. Como o ferro ainda estava muito quente, jogou-o na água e disse: a única coisa que consegui tirar desse ferro foi um chiado. Se você não tem clareza de onde quer chegar, nunca chegará a lugar nenhum. Então, esse homem queria fazer alguma coisa com aquele ferro e tentou fazer, vamos ver se dá para fazer uma espada. Ele não tinha um propósito definido de fazer uma espada. Ele foi numa tentativa e foi lá, bateu. Não serviu, estragou. Ele falou: poxa, mas eu acho que esse pedaço eu consigo aproveitar. E foi batendo e aquecendo e batendo para fazer uma ferradura com aquilo ali. Mais uma vez não deu certo. E de tentativa em tentativa ele estragou o ferro. E aí o ferro ainda quente ele jogou na água. O ferro fez... Bom, pelo menos o barulhinho é bom, né? Às vezes a gente vai tentando fazer muitas coisas na vida e se frustrando, acumulando frustrações porque a gente não estabeleceu exatamente os nossos alvos, não definiu as nossas metas, os nossos objetivos, né? E às vezes a gente se vê andando em círculos.
É muito curioso que uma das primeiras perguntas aqui é sobre a que nos faz pensar sobre a relação, sobre uma comparação entre a experiência de Israel no deserto, que ficou andando em círculos, com as possibilidades da nossa vida de acabarmos também andando em círculos, andando, não chegando em lugar nenhum. E isso é uma coisa interessante para se pensar. Mas para isso a gente poderia responder a seguinte pergunta: por que Israel andou em círculos? Olha só, vamos ver isso lá no Salmo 95. Esse texto não estava no estudo original e eu incluí aqui Salmo 95, Salmo 95, de 6 a 11, vai dizer assim: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós hoje somos povo do seu pastor, povo do seu pasto, né? E ovelhas de sua mão, somos rebanhos do seu pastoreio, né? Povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Beribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Ou seja, Deus está falando aqui para o povo, né? Na verdade, é uma palavra, na verdade, do salmista, dizendo, olha, que a gente não seja como esse povo, né? Que a gente não faça como eles. Vamos adorar ao Senhor e nos prostrar diante dele. Vamos ser gratos por aquilo que ele fez. Vamos estar adorando ao Senhor que nos criou. É o que o salmista está dizendo. Porque ele é o nosso Deus e nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho. Somos o seu rebanho, somos aqueles que são cuidados por ele. Então a gente não tem do reclamar. E ele fala assim: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como em Meribá, naquele caso lá, você nos trouxe aqui para morrer de sede, Moisés. E aí Deus providencia água em Meribá, de forma miraculosa para eles. Então, Meribá e Massá, lugares que... Massá tem uma história aí, mas Meribá e Massá, lugares que representam episódios, momentos de murmuração, de falta de gratidão no coração do povo. Nós não podemos ser como esses. Como isso marca a nossa vida, né? Por que Israel ficou andando 40 anos no deserto? Porque Israel não tinha propósitos, não sabia para onde estava indo. Sabia que Deus se apresentou falando de algum plano, e nesse plano ele incluiu Moisés como líder daquele povo, conduzindo eles para algum lugar, mas eles não se submeteram. Era o plano de Deus, mas não se tornou o plano deles. E isso é um desafio para as nossas vidas. Às vezes a gente fica andando em círculos em nossas vidas porque não entendemos que o plano de Deus impera sobre nós, governa sobre nós. Nós precisamos nos submeter ao plano de Deus. Isso é muito importante. Israel não se submeteu. Por isso ficou andando em círculos. Diz-se que aquele povo, ali como povo, a quantidade de pessoas que tinham em todo o processo de montar e desmontar acampamento e ir andando, eles deveriam levar uns 40 dias para chegar no seu destino, na terra de Canaã. No entanto, eles passaram 40 anos andando em círculo, porque Deus fechou as portas de um novo tempo para eles. Por quê? Porque eles não abraçaram o propósito, não abraçaram os alvos que Deus deu para eles. E ficaram andando sem saber para onde iam, indo sem saber onde desejavam chegar. E o salmista está dizendo: não sejam como eles, não façam como eles. Eles foram rebeldes e Deus
prometeu para eles que eles não sairiam daquela vida circular, eles não entrariam no lugar da promessa. Por isso ele está dizendo quem nós somos. O nome disso é identidade. A identidade é o ponto de partida para definirmos focos. A gente só define um alvo, um propósito para nossas vidas quando a gente sabe qual é a nossa identidade. É como o jovem que fica sabendo o que eu vou ser, que faculdade eu vou fazer. Esse jovem está com uma identidade em formação. Ele está precisando de apoio, de graça, de orar, buscar o Senhor, para entender que planos Deus tem para a vida dele. E quando a identidade dele se definir, ele vai conseguir olhar para frente e dizer: vou por aqui. Esse povo estava sem uma identidade definida. O salmista está dizendo: epa, nós não, nós temos uma identidade definida. Nós somos rebanho do pastoreio do Senhor. Não podemos incorrer no mesmo erro dos israelitas no deserto, que foram rebeldes com o Senhor, exatamente porque não quiseram abraçar os seus planos. Deixe que o pastor conduza as nossas vidas. Deixe que ele diga onde devemos ir. Amém? Isso aí é algo muito importante. Quais são os principais alvos das nossas vidas? Isso é uma coisa boa para a gente pensar, né? Paulo fala dos alvos principais dele. Ele vai dizer que, deixa eu ver, Filipenses 3, 13 e 14. Paulo vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que diferença dos israelitas, né? Os israelitas apegados ao passado deles. Em determinado momento, os israelitas vão falar assim: ah, que saudade das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Meu Deus, eles estavam sendo levados para um lugar onde eles iam comer mel. Eles iam uma terra que mana leite e mel, diz a palavra. Eles iam comer delícias, eles iam ser ser transformados em uma nação. Sabe, havia todo tipo de vantagens para eles em estar obedecendo ao Senhor, mas eles estavam muito apegados a coisas do passado, e Paulo estava completamente desapegado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ficou para trás ficou, o que eu fui, o que eu fiz, o que foi vantagem, o que foi lucro, o que, sabe, me fazia sonhar antigamente, não pode se comparar com o que me faz sonhar hoje. Então, qual é o alvo da minha vida? Prosseguir caminhando no plano de Deus até que eu alcance-la, ganhe o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O meu prêmio é Ele, estar com Ele, estar na presença dEle por toda a eternidade. É isso que eu estou perseguindo. É isso que eu estou perseguindo. Mas algumas coisas nos atrapalham nesse processo de perseguir o plano de Deus. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, colocando-os como um testemunho para as nossas vidas. Homens que foram dedicados, assim como Paulo, foram dedicados ao plano de Deus. Viveram suas vidas com base no plano de Deus. Todos esses homens, aqueles homens que foram listados ali, e principalmente aqueles nos quais foi dado maior ênfase, né? Como Noé, como Abraão, como Moisés, pessoas que fizeram do plano de Deus, a sua própria vida, a essência da sua vida. E aí, no capítulo 12, o autor de Hebreus vai dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que mostram pra gente que dá certo, que é a melhor coisa a se fazer, obedecer a Deus e assumir os seus planos como planos nossos para nossa vida. Já que a gente está rodeado de tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha.
do pecado que nos envolve, que a gente se livre do pecado para estar focado no plano, que a gente corra com perseverança, que a gente persevere. Não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser molezinha, mas que a gente persevere nesse propósito de correr aquilo que foi proposto a nós, mantendo os olhos no Senhor, mirando no Senhor Jesus, que é aquele que começou essa história, que plantou em nossos corações essas verdades, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele mesmo, o próprio Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, versículo 2, Hebreus 12, 2, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Ele não fez caso da vergonha que ia passar, se morrer na cruz era maldição. Ele assumiu esse compromisso, ele viveu o plano de Deus, fez do plano de Deus o seu próprio plano. E aí foi obediente até a morte, morte de cruz. E a Bíblia fala que ele se alegrou com o que viu, com o produto do seu sofrimento, com o resultado da sua entrega. Então, exatamente porque havia uma alegria proposta, pela alegria proposta ao alvo. Eu tenho a proposta. Eu tenho uma proposta, eu tenho um alvo. Foi me dado uma proposta. Foi colocado diante de mim um propósito. Eu tenho um alvo. Eu sei que eu teria alegria lá na frente. Eu sei que o resultado da minha entrega vai ser satisfatório. Então, eu vou mirar lá. Mirar lá, naquele lugar. E aí, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha que poderia viver. E aí, no versículo 3, o autor de Hebreus diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Lembre de Jesus, que ele não desistiu dos seus alvos. Por quê? Porque ele estava consciente de que aquilo era o melhor, não só para a vida dele, mas para aquilo que ele estava exercendo, construindo, edificando. Então a gente precisa ter Jesus como uma referência, porque ele foi morto por aqueles a quem amou. Ele veio por amor aos homens perdidos, os homens perdidos o crucificaram. Que disparate, né? Olha só, que oposição, a oposição dos pecadores. Os pecadores que precisavam dele estavam se opondo a ele, mas Jesus suportou a oposição dos pecadores, porque estava focado. Então, como obter sucesso naquilo em que sempre houve fracasso? É a proposta do tema de hoje. Talvez a gente tenha fracassado, porque a gente definiu focos, alvos e propósitos aleatórios, com base em coisas menores, em coisas pequenas. Há algo maior para nós mirarmos, focarmos. Há uma relação com Deus que precisa ser o objetivo da nossa vida. Há promessas de Deus para nós. Há planos de Deus para nós. Dê ouvidos aos planos de Deus. Sonhe com base nos planos de Deus. Desejo que Deus deseja para você. Se tem alguém que sabe o que é melhor para você, é Ele. Então, a maneira mais sábia de ter sucesso quando antes só havia fracasso é redefinir os focos das nossas vidas. Com base em quê? Com base no plano, no propósito e na palavra de Deus. Amém? Como a gente falou no Ano Novo, talvez você esteja frustrado por tantos fracassos na sua vida, como Pedro estava frustrado por uma noite inteira sem produzir nada. Mas Deus falou com Pedro, desafiando ele: faz de novo. Deus está desafiando você: faz de novo. Agora faz sobre uma nova plataforma, uma nova estrada que Deus abriu para você. Faz sobre uma nova realidade que Deus colocou para você andar. Faz sobre a realidade de quem participa do reino de Deus como um filho do Altíssimo. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você e te fortaleça com sabedoria para
que os seus alvos sejam definidos com base no plano, no propósito dele. Deus te abençoe muito, meu querido. Feliz 2022. Grande abraço.